IFRS, Relato Integrado, Mundo ESG. Desafios grandes, uma forma de trabalho que envolve cooperação, articulações intersetoriais. Estamos falando de ODS, de desafios da realidade social, de viver em sociedade. E para falar sobre isso, é muito bom começar falando de futebol. Como atuar no terceiro setor com desafios tão grandes, fazendo com que grandes empresas estejam conectadas a equipamentos sociais que fluam nos requisitos necessários para a mensuração das métricas e possam fomentar incentivos ao esporte, à cultura, a vários desafios que temos na nossa sociedade. Deis, muito bom ter você aqui e podermos falar sobre esse desafio, especialmente no futebol. Sua trajetória marca muito essa experiência, não é mesmo? Sim, eu estou no futebol há mais de 14 anos e no esporte há mais de 20. Então é um prazer estar aqui nessa mesa especial com pessoas muito especiais para mim. O esporte é um desafio, é transformador, ele traz um impacto real e efetivo em todas as camadas da sociedade. E o futebol, ele tem um poder de transformação, eu acho que é inigualável, né? Eu acho que o futebol faz parte do dia a dia das famílias, de cada mãe, de escola, enfim. Ele tem esse poder, essa potência de transformar. E eu acredito muito nessa mudança do futebol. Porque o futebol brasileiro, ele precisa de mudança. Ele precisa de mudar. Ele vem mudando a passos lentos, mas essa questão da virada com a SAF, que é uma mudança necessária, ela traz os clubes com essa responsabilidade maior. Claro que vem toda uma cultura, né? Uma cultura enraizada que precisa ser revisitada, mas já é um começo, porque temos conselhos, temos investidores e as próprias empresas, como você falou das ODS, como você falou da ESG, e vem uma cobrança do mercado. Então, eu acho que essa profissionalização do futebol, ela é importante porque é possível a gente trabalhar o futebol para essa transformação comunitária de um ecossistema, sabe? De trazer essas partes e conectar todos eles e mostrar a importância dessa conexão, sabe? Essa mesa riquíssima aqui de contabilidade, uma das maiores empresas que investem na cultura, no futebol, no social, na educação. Então, a gente precisa mostrar a importância disso, mostrar para o empresário a importância de apoiar projetos sociais, desportivos, culturais e mostrar a potência que isso junto, sabe, pode transformar. Então, assim, o desafio do futebol hoje é a profissionalização. E como essa que mudança o contador cultural chega aí? Olha, o contador, ele é uma peça importante, eu acho, em todos os segmentos, né? Inclusive, é muito importante o contador entender a importância dele nesse cenário. É importante o contador ter clareza do papel dele, porque nós precisamos, o terceiro setor, ele precisa do contador, mas ele precisa de um contador que entenda tecnicamente todo esse arcabouço legal que rege as organizações. Porque quando você fala de terceiro setor, quando você fala de clubes de futebol de associação ou SAF, o contador é que trabalha os números, ele que vai trazer essa clareza, ele que vai ajudar nas métricas, ele que ajuda no poder de decisão. Só que esse poder de decisão, muitas vezes, o contador ele não faz parte desse planejamento estratégico, para ele ter esse olhar. Então, muitas vezes, chega no momento de uma prestação de contas, no momento de uma documentação. Então, é muito importante que o contador entenda que ele faz parte de um propósito muito maior.
Perfeito. E Solanda, você tem trabalhado, né, continuamente ensinando as pessoas a perceberem as possibilidades de contribuir com a sociedade diante de incentivos que a gente pode praticar, né, que vão favorecer o dinamismo da economia. E como é que tem sido essa experiência, né? Eu sei da sua vivência aí com profissionais do cooperativismo e você os ensinando a fazer um fundo para apoio a associações específicas, projetos específicos, né? Isso. E hoje a gente já vive um outro momento que o contador é um contador amigo, né? Parceiro dos fundos, mas você está nessa fase, nesse setor, nessa abordagem há muito tempo. Compartilha um pouco para a gente. Então, primeiro, ninguém faz nada sozinho, né? E é ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando, não é isso? É uma rede de cooperação necessária para que a gente faça que os incentivos fiscais aconteçam no país, porque são complexos, né? Principalmente para essas cadeias produtivas como a cultura, que não lida com essa técnica, né, no seu dia a dia e precisa de profissionais não só de confiança, mas que tragam essa segurança fiscal para os projetos, porque sem isso nenhuma empresa vai patrocinar. Então, o nosso propósito é não só democratizar, né, essa pauta, mas principalmente gerar economia, gerar renda, fazer o país crescer cada vez mais dentro dessa pirâmide que eu sempre defendo, que sem cultura não há criatividade, sem criatividade não há inovação, sem inovação não há negócios, né? E para os negócios darem certo, o contador é a ponte de tudo. Então, primeiro, minha homenagem, meu agradecimento aos contadores que abraçam a cultura, né? São muitos contadores interessados nessa pauta, competentes, e que nos ensinam também todos os dias. A área cultural, ela tem esse desafio desse aprendizado técnico, não só da contabilidade, mas do jurídico, da prestação de contas. Isso cada vez precisa ser mais profissionalizado, precisa ser mais feito com responsabilidade. São vários os fomentos que estão cada vez mais fazendo parte da rotina, né, do brasileiro, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, que movimentou os municípios. Isso significa educação, né? Isso significa crescimento pessoal, isso significa ativação da criatividade. Nós somos um país continental no qual a criatividade é um valor, né, econômico, na música, no teatro, no cinema. Então, que isso seja cada vez mais consciente e que sem o contador e sem o contador não só presente, mas acreditando nisso, a gente não faz essa economia aí voar. Importantíssimo pensar nisso, então, em uma organização que tem um fomento assim relevante e uma equipe contábil bem pujante, né? Como que tem sido, Hanna, sua atuação na CEMIG, né? Com esse fundo, essa frente, esse patrocínio, tantas nuances dinâmicas que você tem fomentado lá e sua relação com esse time. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer sempre poder falar para um público tão qualificado e tão necessário para que a gente consiga fazer o que realmente precisa ser feito. A CEMIG é a maior patrocinadora de cultura do estado de Minas, uma das maiores do país. Nós temos, além da atuação com cultura, uma atuação muito forte com saúde, com área social, com infância, juventude, idosos e esportes, né? Temos uma relevância realmente muito grande nesse mercado. Estamos atuando neste mercado de incentivos há quase 30 anos. Eu acredito que, acho que Solanda pode me corrigir nisso, uma das primeiras empresas a ter... Sim, são precursora. Precursora ensinou também, né? Muita gente. A ter um incentivo aos projetos como um valor para a companhia. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia do lugar que o incentivo ocupa na governança da CEMIG, nós tratamos os projetos junto da nossa diretoria e do nosso corpo de vice-presidentes. O nosso presidente está intimamente ligado à definição desses projetos, né? A gente parte do pressuposto do incentivo
para o patrocínio, o nosso vulto maior tá no incentivo, e a gente conta muito dioturnamente com o setor de contabilidade da CEMIG. Obviamente, gente, esse setor não cuida só da parte de incentivo, mas eu bato na porta deles todos os dias, assim, estou aqui e sempre preciso de ajuda, né? É uma área extremamente responsável, extremamente requisitada dentro da companhia. Eu não sei dizer quantos profissionais estão envolvidos, mas eu me relaciono diretamente com 5 ou 6 profissionais dentro da... é importante dizer isso, o ecossistema do patrocínio da CEMIG passa o bastão 12 vezes. 12 vezes o bastão é passado dentro da CEMIG, né? Porque é realmente uma governança muito... e já muito estabelecida, né? Há muitos anos é feito dessa forma. Claro que a gente olha para isso sempre, para tentar inovar, para tentar diminuir as distâncias, para fazer com que o trânsito do patrocínio lá dentro seja muito mais ágil, principalmente. Hoje já há essa agilidade, porque os nossos contadores entendem o poder transformador que a atuação deles tem. Isso é muito importante. Quando a gente leva ao time de contabilidade o resultado do incentivo, eles falam, esse trabalho aí está valendo a pena, né? Nós temos inúmeros exemplos. Eu estou falando de 300 projetos de cultura por ano, gente, é o que a CEMIG patrocina. Eu estou falando de quase 100 projetos de cultura. Eu estou falando de bater na porta dos hospitais para que eles escrevam projetos de Pronas e Pronom, que a gente quer patrocinar. Né? Então, para além do que a gente faz girar de dinheiro, nos interessa o que a gente ajuda a transformar. Né? E o contador ali no dia a dia dele, ele está cuidando de uma companhia que tem 9 milhões de clientes. Né? A CEMIG é um mundo. A gente costuma dizer que é um transatlântico, né? Está entre as maiores empresas do país. É uma estatal, a gente está intimamente ligado ao governo do estado. Então, quando ele vê que a boa ação, a boa atitude, a conversa que nós temos no dia a dia, tipo, me ajuda a pagar esse cara, me ajuda a andar com esse documento, faz com que as vidas das pessoas sejam transformadas, eu coloco esse profissional no sistema. Entende? E a gente sabe, gente, que dentro das empresas, quando a gente está falando de incentivo fiscal, né, Solano, né, Deise, a gente tem que ter a autoridade do contador para dizer aos executivos da empresa se é seguro fazer isso, se é possível fazer isso. E, então, esses profissionais, eles são hoje uma ponta forte do sistema, eles legitimam a atividade ligada ao incentivo, e quanto mais inteirados da legislação, inteirados dos regulamentos, de como funciona a cadeia do terceiro setor, de como se dão os patrocínios, mais transformadores eles serão. E tem um campo muito fértil, né? Tem um campo muito fértil para a atuação desses contadores. A gente vê hoje, aqui do lado das empresas, uma necessidade, ou já um envolvimento de muitos deles, para que realmente esse incentivo se dê, para que o terceiro setor seja contemplado e para que o investimento social privado da empresa seja relevante do ponto de vista de comunicação, porque vamos combinar que eu não posso fazer marketing com incentivo, mas eu posso aplicar o meu dinheiro de comunicação em marketing para ativar a minha marca nesses eventos. Sim. Isso eu posso fazer. E muito da minha estratégia de comunicação hoje está baseada em ativação de marca. Eu ouso dizer que 50% e 60% hoje da nossa atuação está ligada a... Se o contador não me ajuda, eu não cumpro a minha meta de visibilidade. Entende? Então, acho que tem aí do ponto de vista do incentivador, do patrocinador, eu dizia mais cedo aqui na nossa conversa informal, que eu me encontrei com um grande empresário mineiro hoje. Ele tem 34 empresas. E aí, na conversa com ele, perguntei, cadê seu incentivo? Cadê o dinheiro
do ICMS, do imposto de renda. Você ensinando para ele. Tá na hora, né, de vocês aí do seu setor. Papel, né? Tem tanta gente precisando, cara, tanto projeto bom, coisa boa para fazer. Ana, não sei fazer. Então, nós vamos te ensinar a fazer. O seu contador tem que ligar para fulano para saber como fazer, entende? Então tem Passa pelo contador. Né? Sempre passa pelo contador. Não há possibilidade de não passar. E vai finalizar com a atuação do contador também, né? Isso que você está comentando me lembrou da sua outra experiência, Solanda. Você tem uma frente de preparo, não é? Sim, sim. Inclusive, patrocinada pela CEMIG, a gente tem um projeto que chama Projeta, né? Que faz formação de proponentes, que é a outra ponta, né, Hanna, que você traz, de necessidade de contadores. Todo projeto cultural precisa prestar contas, todo projeto cultural precisa de ter uma assessoria de incentivo fiscal. Né? Esse projeto ele passa por uma aprovação primeira num órgão de Estado, né? Seja no Ministério da Cultura, seja na Secretaria de Cultura do Brasil, aqui a gente está em Minas Gerais, na Secretaria de Cultura, com profissionais também qualificados. Então, é uma rede produtiva que depende de várias pontas estarem não só dialogando, mas conectadas num fluxo, para que um projeto finalmente seja aprovado, seja executado e prestado contas. E o contador está de ponta a ponta. Que como Hanna fala, assim, ninguém vai fazer isso sem segurança fiscal, sem segurança contábil. Qualquer um que se ousar a isso vai se enrolar, vai ter problemas. E as empresas não querem isso. E eu acho, né, acredito que nenhum proponente também. Então, a gente tem esse projeto que faz uma formação de proponentes. Hoje ele está numa fase no qual já traz um resultado muito interessante na fase do planejamento, da conceituação, da elaboração de um projeto, ou seja, de aprovação, que é uma dificuldade, porque a gente tem que desmistificar, né, e quebrar um pouco as barreiras, no sentido de achar que a burocracia é um problema, né? Eu, por exemplo, fiz as pazes com a burocracia há mais de 20 anos, porque senão não estaria aqui, e eu acho que ela é parte da vida, da rotina, assim como qualquer outra coisa, né? E parar de tratar... leva a dialogar, né, dialogar, Solanda? Porque o que é isso? Eu preciso desse documento, contador, como é que é? Me dá uma pista, né? E é segurança para você, segurança para o sistema, né? Eu acho que a gente tem que quebrar isso, e muitas vezes até por falta de educação mesmo, seja ela financeira, seja ela, né, fiscal, enfim, contábil, tantas as formas de educação, a gente acaba até criando dificuldades, vamos dizer assim, que muitas vezes na hora que você aprende, que você se utiliza dos caminhos que são colocados, você vê, gente, nem é tão difícil assim, coloca dentro da rotina, né? E esse contador professor, ele é muito necessário na área da cultura, sabe? Na área do incentivo fiscal, né? Desde, eu acredito, na área do esporte. Assim como o advogado professor, né? E assim também como um artista professor também, esse papel que eu falo formativo. Sim. Ele é muito importante, né? A educação continuada. A educação continuada. A própria lei de incentivo é muito recente no país, sabe? Ainda em experimentação, né? O potencial é muito grande, né? Você falava de 30 anos, você está falando de 20, e vocês estão mergulhadas em potencialidades, né? Existe muito mais a entregar. E nós estamos falando inclusive, até do próprio marco regulatório, que entra a parte de capacitação, né? Exato, de conhecimento. Que é muito é um marco regulatório do terceiro setor. Então, assim, essa capacitação é necessária. É importante mostrar, porque quando nós falamos de grandes instituições, de grandes clubes, se a gente pensar nas organizações menores que fazem trabalhos sensacionais também, eu falo muito com as pessoas que me procuram, você precisa se preparar para crescer. Não é o recurso. Então, às vezes, vocês estão ali rodando, não pararam para colocar luz, colocar holofote na sua entrega, no seu legado, na sua transformação, que é o que as grandes empresas buscam. Elas querem transformar, elas querem apoiar um projeto que realmente vai transformar algo, vai deixar um legado. Então, assim, e se você não estiver preparado, você não vai executar bem. E, consequentemente, você não vai fazer uma prestação de contas bacana. Vai ficar no primeiro projeto. Então, a primeira coisa que você precisa
entender que a sua organização precisa conhecer seu estatuto, precisa entender Conselho que tem, fiscal que funciona, que tem né? regras, que ele que não tem é só normas, definido lá e não e que não o projeto participa. paga o seu jurídico, paga o contador. Por isso que existe essas possibilidades de você colocar essas rubricas nos projetos para você se profissionalizar. Uhum, Porque hoje é governança. uhum. Não tem como fugir disso. Uma Os empresa do próprios porte editais, não eu quer acho. aproximar de o caso da Vale, né? É um caso sensacional, né? Eu ainda quero educar a cadeia. Educando a cadeia, né? Que assim, né? Oferecendo formação para os seus fornecedores, para ampliação, inclusive, desse impacto econômico na ponta, né? Da transformação social na ponta. É um trabalho realmente coletivo, sabe? De diálogo, né? É sensível, voltado para o resultado social. Eu acho que assim, é muito importante a gente quebrar essa barreira, talvez até um certo preconceito da dificuldade e colocar isso na esteira do negócio, sabe? Ele faz parte. O negócio social precisa de estar organizado, ter segurança jurídica, segurança fiscal, segurança contábil e ter o melhor produto cultural em si. Uhum. Não é isso que também é o grande objetivo, né, de um projeto, por exemplo, que eu falo, a parte de cultura, Sim. né? E o que o país quer, assim, o que a gente vê para o futuro e o que muito nos preocupa nas formações que a gente faz, né? Apoiado aqui, inclusive pela CEMIG nesse projeto que chama Projeta. No final das contas, a gente precisa que a ponta ela cresça na sua crítica, na sua criatividade, porque com isso a gente vai ter formação de mão de obra. Por isso a gente vai conseguir abastecer melhor essas comunidades, né? Nas suas relações, não só sociais, mas nos seus impactos econômicos. Ou seja, fazer as cidades funcionarem melhor, serem mais interessantes, né? Então eu acho que assim, e o contador tá assim, ele faz essa costura toda. Ele assumiu essa responsabilidade. Ele assumiu essa responsabilidade. FRSS1, né? Então, eu não entrego uma prestação de contas em absoluta hipótese sem antes passar, como Hannah falou, por um contador, sabe? Não existe essa possibilidade. Uhum. Então, de todos os lados, eu acho que cabe essa capacitação, esse diálogo, esse entendimento que estamos todos no mesmo barco, né? E que precisamos trabalhar juntos. E que tem um mercado incrível, assim, para fechar esse raciocínio e dizer o seguinte, assim, só a Lei Rouanet aprovou mais ou menos 16 bilhões de reais em projetos e conseguiu captar em 2024 3 bilhões. Todos esses projetos precisam de contador, eles não rodam sem contador. Uhum. Olha a dinâmica desse mercado. Quando, Hannah, você falou de impacto, lembrando aqui, 8,52 é o que mesmo? 7 ou 8,52? Não, a cada R$1 investido, nós temos um retorno de 8,59%. 9,59. É difícil achar um setor que movimente dessa forma. A contribuição do terceiro setor com uma força muito grande da cultura, porque eu acho que a cultura está mais acostumada à lei de incentivo, o impacto do ponto de vista de geração de renda, de emprego, de movimentação de turismo, é um absurdo. Hoje, Minas Gerais cresce em turismo. A gente passou a Bahia e o Rio de Janeiro. Ah, que bom. Tá? Que maravilha. Então, hoje... Que bom, porque eu gosto de Minas e saber que outros estão gostando. E a CEMIG patrocinando, né? Deixa eu falar isso aqui, né? A CEMIG patrocinando, com o apoio da CEMIG. Hoje, Minas Gerais é uma potência do ponto de vista de turismo gigantesco. Isso se dá muito por causa do turismo cultural, né? Porque você pensa no Festival Gastronômico de Tiradentes, você pensa no Festival de Cinema de Ouro Preto, você pensa num super festival de jazz, você pensa toda a programação de Natal que a gente faz. Nós temos hoje um filão que é o turismo cultural. O dinheiro do turismo cultural vem da lei de incentivo. Olha como a cadeia se fecha. Quando eu digo que eu patrocinei 300 projetos de cultura no ano passado, cada um desses projetos precisa de um profissional dessa área. E eu já tenho um acordo com o meu proponente que é o seguinte:
Por mais que esse seja o seu primeiro projeto, eu preciso que você se profissionalize. Uhum. Eu preciso que você faça isso de forma responsável, digna, e que você entregue o que nós estamos acordados. Eu não estou pedindo nada além do óbvio, né? E como que você faz isso? Você tem que ter um advogado e um contador. Está na planilha, é rubricado, o projeto vai pagar. Não é nada extraordinário. Se esse cara não me entrega uma prestação de contas condizente com o que ele realizou e com o que nós combinamos, nunca mais ele tem um projeto aprovado na CEMIG. Uhum. Entende o tamanho do problema? E da Como responsabilidade do contador e não, né? Imagina, você dialogar. quebra a cadeia. Uhum. Você deixa de gerar emprego, você deixa de gerar renda e você não gera transformação. E isso, muitas vezes, se não cumpriu a meta, de acordo com as leis de incentivo, ele pode até ter que devolver o recurso. Como que ele vai fazer? Esse aspecto é importante. Isso tudo vai manchando, né? As próprias leis. Então, assim, é uma política pública em que o governo ele não consegue chegar nessa ponta. Então, assim, por isso que existe um mecanismo de financiamento para fomentar, para sanar uma dificuldade, para alavancar algum segmento que precisa ser alavancado. Então, assim, eu só posso buscar esse recurso se eu tiver a responsabilidade de fazer essa gestão de forma eficiente, de forma eficaz. Que mesa Exatamente. A política pública, inclusive, ela exige isso, né? A política pública, ela recebe essa prestação de contas e ela confere, ela diligencia e ela penaliza se isso não tiver ali de acordo com as premissas, como a Hannah coloca. As premissas precisam obrigatoriamente serem cumpridas. Então, um pagamento de imposto que você não faz, o Estado, a política pública vai lá, ou ela vai te reprovar e pedir para você devolver esse dinheiro, ou ela vai te dar a chance de pagar. Na verdade, até, primeiro, geralmente se dá a chance de pagar. Então, tem que ser muito organizado, e não se faz esse trabalho sem o contador. O apoio, né? Né? Deise, para finalizar, a gente está aqui tão envolvido, está tão bom, não é? Você hoje ultrapassou o lado de... Já trabalhou em vários lugares, com várias possibilidades, interagindo com o terceiro setor, mas agora você assumiu um desafio de uma posição nova. E você está como gestora com a voz contábil, porque isso é internalizado, assim, né? É da formação, é do perfil do trabalho. Nós desenvolvemos várias áreas, mas a formação contábil te dá essa capacidade de olhar o todo e saber ali os elementos centrais, né, que fazem a organização fluir. Como tem sido essa experiência com a SAF, onde você está, para a gente aqui finalizar essa abordagem, né, sendo a nossa voz contábil nesse meio? Eu acho que é justamente a formação que me permitiu transitar com maior facilidade. Porque eu venho do primeiro setor, né? Então, trabalhei em grandes empresas. E quando eu venho para o esporte, tive uma escola, né? Trabalhei no Minas Tênis, né? De gestão. E quando eu vou para o futebol, com esse olhar fiscal, tributário, contábil, então isso na diretoria me permitiu ter essa visão mais macro e até ajudar para articular para a coisa acontecer com mais agilidade. Então, a formação contábil, ela te abre esse leque. Por isso que a importância do contador entender que ele pode transitar porque ele entende o problema. A gente geralmente tenta resolver a dor. E o contador conhece a dor. Então, é importante ele entender a oportunidade não só de mercado, mas a oportunidade de transformação que ele pode levar para várias camadas, para vários segmentos. Porque a Solanda me ensinou isso, que o esporte é a cultura, porque nós contamos histórias, são clubes centenários. Então, na verdade, gente, tudo está interligado. Nós estamos todos unidos e falamos hoje de ODSs e para a melhoria do indivíduo, do coletivo, do planeta, do meio ambiente. Do meu vizinho. Do meu vizinho.
Então, assim, o ser contadora, eu acho que me fez com que eu tivesse condições de me posicionar e de ter essa visão além e hoje estar à frente, né, como a primeira mulher aí à frente de uma SAF, e que é super desafiador, porque o futebol é um desafio. Mas fazer parte dessa reestruturação, dessa reconstrução, então tendo esse olhar né, macro, isso para mim está sendo muito rico. E eu não tenho dúvida nenhuma que a capacitação na área contábil, na parte tributária, fez toda a diferença nesse universo que eu iniciei tão masculino, né? Mas que realmente foi o que foi o meu diferencial, vamos dizer assim. Então, contadores, precisamos de vocês no esporte, na cultura, então tenham esse olhar aí, porque realmente tem muita coisa para ser transformada, né? Então, o país, ele vai nesse movimento, então é muito importante a gente entender esse universo. Demos voz, falamos aqui sobre temas, né, que envolvem e que abordam o terceiro setor. Seja você também uma voz no terceiro setor.